Ontem, um cessar-fogo frágil não garantiu a abertura do Estreito de Hormuz, com violações sendo relatadas por todo o Oriente Médio, não só envolvendo o Irã, Israel e por aí vai, mas também países pela região, incluindo a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Hoje, ainda perdura a situação na qual no estreito não há navegação, apesar de fato, ataques parecerem reduzir contra países do Golfo. A gente tem informação entrando de último instante que parece haver ataques ao Kuwait e vamos chegar lá em instantes. Eu começo desdobrando com vocês aquela que é a questão central agora. O estreito abre ou não abre? A gente começa com uma publicação mais cedo do presidente americano Donald Trump, essa que você confere comigo aqui na tela. O presidente disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos seguiam de prontidão. Nas palavras dele, todos os navios, aeronaves e militares dos Estados Unidos, com munição adicional e armamentos, permanecerão posicionados dentro e ao redor do Irã, até que o acordo real alcançado seja totalmente cumprido. Se por qualquer motivo isso não acontecer, o que é altamente improvável, então os tiros vão começar novamente, maiores e mais fortes do que qualquer um já viu antes. Foi acordado há muito tempo, não haverá armas nucleares e o Estreito de Hormuz estará aberto e seguro. Enquanto isso, nosso exército está se rearmando e descansando, aguardando a sua próxima conquista. A América está de volta. É o que disse o presidente americano Donald Trump mais cedo, reiterando palavras que a gente ouviu, muito similares de Pete Hegseth, secretário da Defesa, na coletiva que você acompanhou aqui ontem pela manhã com tradução simultânea. Dados de rastreamento naval dão a imagem do que acontece nesse momento. A gente tem aqui ao lado um vídeo da Membrane Traffic, uma empresa que monitora o rastreio, então monitora navios, rastreia o tráfego marítimo. E o que você pode ver através do Estreito de Hormuz é um tráfego mínimo. Os navios em verde são de carga e os navios em vermelho são os petroleiros. Você vê que é uma quantia ínfima deles que passa. Eu explico o que você está vendo aqui do lado. Nessa parte maior do estreito, que tem cerca de 56 quilômetros, essa parte escura onde se vê nenhum navio passando praticamente, ali é onde se teme que possa haver minas terrestres. As ilhas acima ali no estreito, profundamente militarizadas, são por onde se permite a passagem, profundamente militarizadas justamente porque dão essa conotação de controle das forças armadas do Irã. A gente vê então que, em termos de abertura do estreito, nada feito. O que explica isso, conforme eu antecipava na abertura da reportagem, é uma outra frente dessa guerra. Aqui a gente vê destacado no mapa, de forma mais ampla, o Estreito de Hormuz, mas um outro mapa ajuda a explicar o que agora acontece. Esse daqui. Isso é um mapa que mostra as zonas onde Israel alertava no Líbano, país que fica ao norte de Israel, as regiões onde deveria ser evacuado. Haveria bombardeios. Ali a capital Beirute e também o sul do país. Na madrugada do dia 28 de fevereiro para o dia 1º de março, conforme a guerra começava e Ali Khamenei vinha a ser eliminado, o líder supremo iraniano, pelos Estados Unidos, a organização terrorista Hezbollah passou a disparar foguetes contra Israel. E Israel respondeu. Não só bombardeios que chegaram a deslocar 1 milhão de pessoas, mas também invasões terrestres. Combate no solo. Agora o debate a gente vê pela fala de Mohammad Ghalibaf. Esse que é, então, aparentemente um dos representantes do regime no momento. Ele lidera o parlamento. Ele publicou isso aqui hoje, há algumas horas. O que ele falou era, ponto 1, Líbano e todo o eixo de resistência como aliados do Irã são uma parte inseparável do cessar-fogo. E ele até revelou uma coisa, conforme todo mundo especula, quais seriam os 10 pontos do Irã, os 15 pontos dos Estados Unidos. Ele disse que esse era o ponto 1 da proposta de 10 pontos. Na tela, por favor, então, Daniel. Ponto 2. O premier Shehbaz Sharif, ele é o primeiro-ministro do Paquistão que está intermediando isso, publicamente, claramente, destacou que a questão do Líbano não existe espaço para negar e dar para trás. 3. Violações do cessar-fogo têm custos explícitos e respostas fortes. Apaguem o fogo imediatamente. Ghalibaf está certo de dizer que o premier paquistanês Shehbaz Sharif havia falado que o Líbano era parte desse cessar-fogo. Faltou combinar com os Estados Unidos e com Israel, que imediatamente, conforme o cessar-fogo era anunciado, estava realizando operações de bombardeio no Líbano e falava, explicitamente, a situação era uma na qual o Líbano não estaria envolvido nisso. Tanto é que, nesse mapa que se vê aqui ao lado do Líbano, que destaca as áreas que Israel alertou para bombardeios, estão destacadas em azul, se vê ali no sul, essa linha azul que passa no meio da zona, em azul mais claro, aquele é o rio Litani. A conversa era que o ministro da Defesa, Israel Katz, cogitava mesmo uma zona tampão com uma evasão terrestre em grande escala que pudesse gerar ali um espaço que inviabilizasse as operações do Hezbollah. Isso é parte do que a gente tem acompanhado hoje. De momento, como eu disse, nada feito, petroleiros basicamente não passam pelo Estreito de Hormuz.
Vamos falar a respeito de ataques a países vizinhos. Esses sim parecem ter cessado, entretanto a gente tem atualizações em tempo real vindo disso. A gente deve ter uma nota vindo dos Emirados Árabes Unidos confirmando que nessa quinta-feira, conforme a gente falava de dezenas de projéteis todos os dias, a coisa não seria exatamente nesse sentido. Eu leio com vocês um trecho. O Ministério da Defesa confirma que o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos esteve livre de qualquer ameaça durante as últimas horas. O Ministério da Defesa anunciou que, em 9 de abril de 2026, os sistemas de defesa aérea não detectaram quaisquer mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro ou drones lançados do Irã. Desde o início dos descarados ataques iranianos, a eles reiteram então cerca de 2.800, se somar drones e mísseis de vários tipos disparados contra o Irã. Ou melhor dizendo, contra os Emirados Árabes vindo do Irã. A gente poderia expandir isso para uma nota do Kuwait, mas parece que, com as atualizações que entram em tempo real, esse não é o caso mais, enquanto as violações continuam do cessar-fogo aparentemente. A informação que a gente tem entrando há meia hora atrás, isso eu confirmo porque é coisa que, logo quando a gente estava para entrar no ar, passou a ser relatado. O Ministério da Defesa do Kuwait acabou de dizer que defesas aéreas, nesse instante, estão interceptando drones hostis que violaram o espaço aéreo e alvejaram uma série de instalações vitais. A gente pode falar de ataques à infraestrutura civil. No Kuwait, isso inclui instalações de energia, usinas energéticas, refino de petróleo, mas também plantas de dessalinização de água. Plantas de dessalinização de água. Esse tipo de ataque tem uma conotação terrorista explícita, afinal de contas, é um alvo não só para a indústria, mas para um recurso vital do dia a dia da população. O Kuwait talvez tenha sido mais atingido em termos de dessalinização, apesar de ataques similares serem relatados por todo o Golfo. Quando a gente fala de indústria energética, coloca aí o Catar, que, por exemplo, perdeu bilhões em sua indústria energética na instalação de extração de gás natural de Ras Laffan. Estima-se o prejuízo nos bilhões por ano, com 5 anos demorando para recuperar isso. Mais de 15% da capacidade de extração de gás natural afetada em um país que depende essencialmente da indústria energética para sobreviver. Como eu disse, isso havia cessado nas horas anteriores, agora novos desses ataques se relatam. Com as atualizações das últimas horas, eu acho que a gente pode desdobrar isso e entender um pouco mais do porquê. Falemos então sobre a questão do Líbano. Conforme o premier Benjamin Netanyahu, em meio a tanta pressão e com o Irã falando que depende de um acordo no Líbano, a abertura do Estreito de Hormuz, parece agora ser o caso que Netanyahu estaria então concordando com conversas. Anunciou que elas devem acontecer o mais breve possível. Na sequência a gente vai ver mais sobre isso, mas eu quero destacar para vocês a tensão que houve hoje ao longo do dia, conforme Israel anunciou que continuaria operações para desarmar o Hezbollah e chegou a emitir um aviso de evacuação para subúrbios em Beirute, um reduto do grupo terrorista, antes de novos ataques aéreos. Israel também anunciou a eliminação de Maher Qassem Hamdan. A gente deve ter aqui a imagem divulgada pelas Forças de Defesa de Israel, comandante comandante das brigadas, eu ia falar das Brigadas da Resistência, que loucura é essa? Das Brigadas da Resistência Libanesa. Segundo as Forças de Defesa de Israel, você está acompanhando a fonte, então, oficial aqui do lado, vindo das próprias IDF, as Forças Armadas Israelenses. Era um oficial responsável por recrutamento, fornecimento de armas e financiamento. Na mesma operação no sul do Líbano, outros 8 combatentes foram mortos. Também foi dito que havia sido localizado um poço que levava à infraestrutura subterrânea do Hezbollah, um lugar usado como esconderijo de armas e explosivos. Novamente, tanto essa operação quanto o anúncio de que bombardeios aconteceriam em Beirute em breve vinham no mesmo momento em que as autoridades iranianas diziam que ou haveria um cessar-fogo também no Líbano, ou nada feito. E aí fica essa situação. Até que veio o pronunciamento de Benjamin Netanyahu coisa de 1 hora atrás. A gente tem aqui traduzido a fala do primeiro-ministro de Israel, que deu atualizações sobre isso, dizendo que enquanto continuaria o combate contra o Hezbollah, buscar-se-ia conversas o quanto antes que pudessem cumprir os mesmos objetivos de combater, só que pela via diplomática. Vamos conferir a fala de Benjamin Netanyahu. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני,
הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Terminou falando de paz pela força, o que, claro, parece ser também uma deferência ao presidente americano Donald Trump. E claro que Netanyahu, que inicialmente não tinha intenção de buscar essa trégua com o Líbano ou um eventual acordo, parece ter também corroborado com os esforços americanos de momento com o Irã. A tensão era tamanha que a gente viu o vice-presidente J.D. Vance também falando sobre isso mais cedo, ao longo do dia, conforme ele falava que não era assim e que as negociações deveriam prosseguir independentemente do Líbano. A gente deve ter também a fala de Vance anteriormente. That said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. That's not because that is part of the ceasefire. I think that's the Israelis trying to set us up for success, and we'll, of course, see how that unfolds in the next few days. But, look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Bom, aí está então, corroborando que seria algum tipo de deferência também aos esforços dos Estados Unidos, o que, com a fala final de Netanyahu, paz pela força, também parece ter essa referência. Falando de J.D. Vance, mais uma coisa para todo mundo que está acompanhando esse conflito ter como um fator a ser observado. Enquanto a gente busca sempre distinguir o que é fonte oficial e o que é publicado por veículos de imprensa citando fontes anônimas, vale a pena ter noção do burburinho que circula, conforme alguns veículos publicam citando fontes anônimas que Vance seria um protagonista nisso, porque para o Irã, Jared Kushner e Steve Witkoff estariam então mais próximos de Israel. Claro, ambos são judeus, Jared Kushner também é genro de Donald Trump, então talvez tenha algo a ser lido por aí por alguns analistas. Fica essa questão. J.D. Vance também se mostrou um líder que tinha muita cautela ao longo de todo do seu mandato como senador. Ia falar todo o mandato, ele só ficou 2 anos antes de virar vice-presidente, então não acho que talvez sejam palavras adequadas. Mas Vance, claro, tomou por vezes uma postura mais isolacionista e buscava colocar os Estados Unidos em posição de estar mais distante de uma série de conflitos. Até foi questionada a Casa Branca repetidamente em coletivas anteriores quanto a se a Vance estaria mudando de posição. A Casa Branca disse que esses eram conflitos que tinham um propósito, eram direcionados e estavam em linha com o que Vance entendia ser adequado para os Estados Unidos. Isso foi parte do que a gente desdobrou e parece ser a situação conforme a gente segue desdobrando as atualizações em tempo real. Até mesmo, uma a mais que eu gostaria de trazer aqui. A gente tem a informação de que o subsecretário de Estado Christopher Landau, 15 minutos atrás, condenou os ataques por grupos de milícias alinhadas ao Irã, lançados de ataque iraquiano contra pessoal diplomático e instalações diplomáticas, segundo a agência Reuters. Então, temos mais de violações de cessar-fogo e mais de ataques acontecendo pelo Golfo. 15 minutos atrás tem essa questão do subsecretário de Estado emitindo uma condenação. A gente também teve, 22 minutos atrás, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, leve as aspas adiante com alguma ressalva. Não se vê ele desde o início do conflito. Alguns dizem que não estaria vivo. Os Estados Unidos dizem que ele essencialmente não comanda, é apenas simbólico e estaria desfigurado, escondido em algum lugar. Mas ele emitiu um recado agora, ou pelo menos atribui-se a ele, instantes atrás. Nós não buscamos e não buscaremos a guerra, mas nós não iremos de forma alguma abrir mão dos nossos legítimos direitos. Nesse sentido, nós consideramos toda a Frente de Resistência Unida como uma entidade unificada. Também reforçando a retórica, quando se fala de Frente de Resistência, o Hezbollah é formado, treinado, financiado, habilitado logisticamente pelo Irã, e é o que é chamado da Frente de Resistência pelos iranianos, o que incluiria também Hamas, Houthis e outras organizações terroristas que o Irã, o maior patrocinador estatal de terrorismo do mundo, tem apoiado há décadas. Muito bem, é parte do que a gente desdobra com essas atualizações em tempo real, conforme os eventos ocorrem no Oriente Médio. Eu quero também destacar outro ponto que aconteceu hoje ao longo do dia. Mais uma questão a ser visitada é a relação entre os Estados Unidos e a OTAN. Afinal de contas, quando se fala das conversas de sábado e quando se fala, sexta-feira à noite para sábado, quando se fala das conversas acontecendo no Paquistão, um dos assuntos que vem à tona seria o futuro do Estreito de Hormuz.
e se eventualmente poderia haver algum tipo de força aliada ali policiando o estreito ou fazendo algum tipo de missão. Foi um desgaste tremendo entre os Estados Unidos e seus aliados europeus ao longo de todo esse conflito. Trump pediu que fossem ao auxílio dos Estados Unidos, o que esses países não fizeram. Agora isso ganha novo protagonismo, novos capítulos. Se a gente vê eles de um lado acontecendo, quanto ao cessar-fogo, a gente também vê nesse aspecto da cobertura. Trump voltou a criticar a OTAN depois de uma reunião a portas fechadas ontem com o secretário-geral da aliança, Mark Rutte. Negócio da pronúncia, tá? Fazendo uma correção. Muitas vezes a gente falou aqui Mark Rutte, como ele é holandês, depois deixa eu errar tá aqui. Mark Rutte parece ser a pronúncia correta com esse A aberto no final. Isso é desimportante, mas a gente traz mais das falas de Trump então. Ele também escreveu hoje de forma genérica que nenhuma dessas pessoas a gente deve ter aqui, incluindo as nossas. Muito decepcionante, nem a OTAN entendeu nada, a menos que se coloque pressão sobre elas. Rutte passou o dia ontem na Casa Branca, horas depois ágil cessar-fogo ser anunciado. A agenda contou com reuniões com o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário da Guerra Pete Hegseth. Tudo a portas fechadas, sem coletiva de imprensa, sem declaração conjunta. Mas depois Rutte chegou a conversar, tanto ontem quanto hoje mais cedo, com a imprensa americana e falou até sobre esse clima que ficou entre Trump e os seus aliados europeus. A gente tem aqui a fala dele. Let me be absolutely clear. He is clearly disappointed with many NATO allies, and I can see his point. But at the same time, I was also able to point to the fact that the large majority of European nations has been helpful with basing, with logistics, with overflights, with making sure that they lived up to the commitments. And there is also widespread support for the fact that degrading the nuclear and the ballistic missile capacity from Iran was really crucial. And that only the US was able at this point to do that. Hey, and let's not forget, there's Keir Starmer, the British Prime Minister, who is bringing together now a coalition of over 30 countries, even over 40. But 34 participated yesterday in a planning meeting with military leaders to make sure that free sea lanes, being able to use the Strait of Hormuz going forward, will be possible. So I also pointed him to the positive. But clearly, this was a very frank, a very open discussion, but also discussion between two good friends. Did the president say he was going to try to withdraw from NATO, or at the very least not support NATO as much as other presidents have? Well, as I said, there is the disappointment, clearly, but at the same time, he was also listening careful to my arguments of what is happening. And I also pointed him to the fact that it was his leadership which brought about the Hague spending commitment, so the 5%, which is a transformational change in NATO. It is a transformational legacy he leaves behind. This is NATO 3.0, the Europeans being able to take more care for their own defense, so a stronger Europe and a stronger NATO. Estão aí então as palavras do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Pessoal, eu quero acrescentar aqui, conforme a gente também está recebendo atualizações nesse instante, conforme são eventos frenéticos, como eu sempre uso o adjetivo, e a gente, além das coberturas que recapitulam os eventos do dia, também trazemos as atualizações ao vivo. Então a informação que agora chega é a seguinte, de que a imprensa árabe cita fontes anônimas da Arábia Saudita dizendo que ataques a instalações de energia no reino resultaram na morte de um cidadão e em ferimentos de 7 outros. O embaixador do Iraque foi convocado pelo subsecretário de Estado, novamente Christopher Landau, expandindo aquela declaração que a gente já tinha comentado mais cedo. Então, agora, o embaixador convocado para expressar a forte condenação do governo americano sobre os ataques terroristas hediondos por milícias alinhadas ao Irã, lançadas em território do Iraque contra pessoal diplomático do Irã. Bem, por aí a gente vê que aparentemente há uma reação à fala de Benjamin Netanyahu. A gente ouviu agora há pouco o primeiro-ministro de Israel falando que conversas aconteceriam o quanto antes, mas que não havia cessar-fogo no momento. Parece que já há uma reação quanto a isso. Ao longo do dia, a gente não havia visto ataques, pela primeira vez em 40 dias, do Irã contra países do Golfo. Nesse momento, esses ataques são relatados logo depois de Netanyahu falar que, enquanto haveria conversas o quanto antes com o Líbano, um cessar-fogo não estava em vigor no momento. O estreito, ao que tudo registra até esse instante, continua fechado com passagem mínima de navios. Pessoal, que bacana, também quase 2.000 pessoas assistindo, te convido a dar uma curtida no vídeo, vamos buscar. Lembrando que você pode deixar o seu comentário
com um Pix aqui através disso, não é pelo código QR, melhor dizendo, não é pela câmera do banco, é direto pela câmera do celular. A gente vai ler todos no final da live e vou aproveitar para também fazer um convite. A gente vai prosseguir com entrevista em breve, mas também faço o convite. Todo mundo aí estando conosco através do Panorama. Esse é o nosso newsletter de geopolítica, de jornalismo internacional, que vai te ajudar a entender o Brasil à luz do mundo e o agora à luz da história. O link está aqui embaixo na descrição e também no chat ao vivo. Você pode pausar, o código QR mudou, e pode estar conosco gratuitamente através do newsletter. Você vai receber um giro de notícias, uma matéria aprofundada, investigativa e também perspectiva com alguns dos principais pensadores da atualidade a respeito de eventos que moldam a nossa era. Tá certo? Feito então o convite, esteja conosco no Panorama.